caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para a leitura do livro do profeta Ageu. Leremos em apenas um vídeo porque ele contém apenas 2 capítulos, ok? Então, vamos à leitura. Ageu, capítulo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas? E esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E chamei uma seca sobre a terra, e sobre as montanhas, e sobre o trigo, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Ageu, capítulo 2. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem dentre os que pertenceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Isto não é como nada aos vossos olhos? Mas agora sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor.
Sê forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sê forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece em meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na borda de suas vestes, e com sua borda tocar no pão, ou na sopa, ou no vinho, azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam e disseram: não. Então disse Ageu: se alguém que estiver impuro por causa do contato com um corpo morto tocar em qualquer destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam e disseram: ela ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. E agora eu vos rogo, considerai isto desde este dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes destes dias, vinha alguém a um montão de 20 medidas e havia somente 10. Quando alguém chegou ao lagar para tirar 50 vasilhas, havia somente 20. Eu vos feri com queimadura, com ferrugem e com granizo, e toda a obra das vossas mãos, e ainda assim não voltaram para mim, diz o Senhor. Considerai agora, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida, considerai isto. Por acaso há ainda semente no celeiro? Sim, além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm produzido. Desde este dia eu vos abençoarei. E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Ageu aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: eu farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos pagãos. Eu derrubarei as carruagens e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada uma pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um sinete, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Então lemos aí
o livro do profeta Ageu, onde o Senhor traz esta expressão Senhor dos Exércitos por muitas vezes, bem ao termo, né, do livro que traz essa profecia. Olha, eu sou aquele que luta. Então, eu sou aquele que luta. Todo o tempo ele está dizendo isso para nós. E ele diz também que a glória, essa expressão, né? A glória da segunda casa será maior. Então, e é de fato, porque o templo, o Senhor vinha com a presença dele e adentrava o templo, e lá os sacerdotes, né, uma classe bem limitada de pessoas, podia estar ali usufruindo daquela presença, e depois o povo também, né? Mas hoje a glória do Senhor, ela vem, né? O Espírito Santo veio e ele veio morar em nós. Então, realmente a glória da segunda casa é maior do que a primeira casa. Amém? Então, vamos orar ao Deus dos exércitos, né? Este Deus que luta por nós, que é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias, nas nossas aflições. Ele luta as nossas lutas, né? Ele é o Senhor das nossas batalhas aí, tá bom? Pai, muito obrigada. Foi um dia maravilhoso, Pai. Muito obrigada porque o teu amor, a tua misericórdia é tão grande, é tão impressionante o quanto o Senhor tem realizado através das nossas vidas. Nós não somos nada, mas o Senhor vem e através das vidas de todos aqueles que se dispõem, o Senhor vem e age de uma forma tremenda, poderosa. Eu louvo, agradeço, Senhor, Pai, pelas muitas e muitas oportunidades, Pai. E nós queremos te louvar, te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem para conosco. Nós sabemos de toda a proteção que o Senhor tem colocado ao nosso redor. E peço, Senhor, que nós possamos estar sempre nesta animação para estarmos buscando ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Às vezes nós ficamos um pouco lentos, né, digamos assim, mas eu sei que o Senhor vem e nos coloca no trilho de novo, e para que nós entendamos a importância de nós estarmos sempre buscando a Ti, né? Sua palavra diz: buscar-me e me acharei quando me buscar de todo o coração. Então, nós queremos buscar ao Senhor de todo o coração, enquanto nós podemos achar ao Senhor, e eu louvo e agradeço, Pai. Dia maravilhoso, leitura maravilhosa, e eu sei que o Senhor é conosco todo o tempo. Obrigada, Pai. Gratidão pelo teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, lemos aí mais um capítulo, né? Mais um livro, né? Com 2 capítulos. E o próximo vídeo, então, estaremos entrando no livro do profeta Zacarias, tá bom? São 3 vídeos e eu creio que será bênção sobre bênção, tá bom? Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.